Olá, eu vim mostrar aqui os materiais mais básicos para quem está a aprender a fazer tricô. Então pode ser uma tesoura básica. Podem usar uma tesoura de cortar tecido, roupa, uma tesoura normal de escola. Mas se for de roupa, não se esqueçam de não cortar papel com ela. Necessitam de uma fita métrica básica, neste caso é uma fita métrica de rolo, mas não é necessário ser de rolo, pode ser uma fita métrica normal, para medir a quantidade da amostra, para medir a peça que está a fazer, etc. Porque depois na receita vai aparecer lá sempre as medidas que vão ser necessárias. Podem precisar também de uma agulha de tricô. Ou também pode ser, não necessariamente, vocês não precisam comprar uma agulha de tricô, podem ter uma agulha de tapeçaria. Neste caso, as agulhas de tricô, ou então comprar uma agulha mesmo específica para tricô. Se não quiserem comprar e tiverem tapeçaria, serve. Se tiverem que comprar, comprem já uma agulha de tricô. Estas agulhas normalmente são vendidas em plástico e têm a ponta arredondada. E como podem ver, tem aqui esta cabeça aqui que é bastante... Tem aqui a cabeça que é bastante grande. Então serve para enfiar o fio, a linha. Depois... temos então as chamadas agulhas de tricô. As agulhas de tricô, como vocês estão aqui a ver, são agulhas que vêm sempre aos pares. Elas podem ser de bambu, de alumínio ou de plástico. Neste caso elas são de plástico, como vocês estão a ver. E eu prefiro este plástico, isto porque são mais leves e para quem está a começar, os pontos também deslizam melhores. Mas não é obrigatório que sejam de plástico, nem precisam de comprar de propósito umas de plástico. Podem utilizar na mesma as de bambu ou de alumínio. Só de referir que estas aqui são as normais, são as mais compridas. E agora vocês também podem encontrar nas lojas umas agulhas um bocadinho mais pequenas. São exatamente iguais a estas, com o mesmo tamanho, só que são menos compridas, são mais ou menos por aqui. E para que é que servem? Para realizar trabalhos mais pequenos, porque assim escusam estar a movimentar a agulha. Também existem as agulhas circulares, são um bocadinho mais pequenas, são mais ou menos deste tamanho, e depois tem um círculozinho, um fio que as une. Mas essas agulhas não é necessário terem como instrumento básico, normalmente são utilizadas para alguns trabalhos que são realizados de forma a unir, mas não é uma agulha que seja básica para quem está a começar, está bem? Depois isso vai variar com o gosto de cada um. Como vocês estão aqui a ver, eu passo aqui a mostrar, estas agulhas têm um número, nesta parte aqui de cima da agulha, a agulha que vocês estão a ver. Estas são assim aguçadas, existem outro tipo de agulhas que têm a forma de como as agulhas de crochê, que também são utilizadas no tricô. Essas agulhas, já quem prefira esse tipo de agulhas porque puxa melhor o fio do tricô. E depois existem estas. Eu habituei-me a utilizar estas e hoje não consigo trabalhar com as outras. Mas isso depois também vai ao gosto de cada um. Se começarem a trabalhar com estas, vão se habituarem e vão ver que não têm problema nenhum. Mas isto só para dizer que existe outro tipo de agulhas. Voltando, como eu estava a dizer, esta parte aqui de cima é a chamada parte da cabeça da agulha. E como vocês estão a ver, em todas as agulhas vem um número. Este número aqui é o número 8, que vai indicar então o tamanho da agulha e também o tamanho que vocês devem utilizar da linha do novelo. Não esquecer que o número do novelo, da linha e o número da agulha devem coincidir. Se estiverem a trabalhar com uma agulha número 8, devem usar uma linha, um fio, número 8 também. Quanto maior for o número, mais grossas são as agulhas. Quanto menor é o número, menor é a grossura da agulha, está bem? Existe um outro objeto que também é assim em plástico, como esta agulha, mas que eu não tenho aqui, que é o alfinete de segurança. Vou deixar aqui uma imagem aqui em cima no vídeo. E esse alfinete de segurança não é obrigatório utilizar, porque não vão usar com grande frequência, mas posteriormente, se eu estou a falar nele,
para que tenham conhecimento. Nem sempre é utilizada em peças mais simples, mais pequenas, em que quem está a começar a aprender a fazer tricô não vai haver necessidade de utilizar. É mais para quem está a fazer camisolas, em que tem que trabalhar com um lado, uma parte da peça, e tem que deixar a outra parte um bocadinho do lado. E para não perder os pontos, é para isso que ele serve. Existe também o novelo. Não tenho aqui nenhum, mas vou deixar então uma imagem aqui em cima também. O novelo fio, normalmente, como vocês estão habituados a ouvir falar, utiliza-se a lã. Mas também pode ser utilizado o fio para fazer alguns trabalhos, mas maioritariamente é lã. Depois vocês na receita vão ter sempre o tamanho do fio ou da lã e também o tipo que é preciso para aquele trabalho. Então estes aqui são os materiais básicos e, como podem ver, não precisam de grande coisa, sinceramente, só comprar umas agulhas, fita, tesoura, vocês têm em casa, comprar depois uma agulha para rematar os trabalhos, esta agulha serve para rematar trabalhos, o novelo. Comecem por comprar novelos assim mais acessíveis, mais baratos, porque às vezes enganam-se, etc. E em algumas casas são um bocadinho mais caros. Comprem assim um bocadinho, mesmo que a lã não seja tão boa, optem por novelos assim mais económicos para começar a fazer os primeiros trabalhos. E depois sim, lancem-se em coisas boas para ficarem com uma peça bem feita. Um grande beijo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixem um like no vídeo se este vídeo ajudou, não percam os próximos vídeos, não se esqueçam de deixar o like e partilhem o vídeo com os amigos e nas redes sociais, ficarei grata. Beijinhos, obrigada!